A Finlândia é oficialmente um novo membro da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa adesão do país foi formalizada nessa terça-feira e agora a gente recebe aqui na Band News FM o professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel, para analisar essa questão. Professor, tudo bem? Obrigado por atender a rádio. Tudo bem, Alessandro, e a todos os ouvintes da Rádio Band News FM. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Bom, professor, o que significa, então, esse ingresso da Finlândia, um país que tradicionalmente adotava uma política de neutralidade, a neutralidade finlandesa tão famosa, agora aceita e oficialmente ingressa na OTAN. O que significa esse ingresso? Bom, Alessandro, é uma mensagem muito clara, né, de que a Finlândia ela observou o que aconteceu com a Ucrânia, que também é um país que faz fronteira com a Rússia, e essa adesão é como uma espécie de proteção, uma salvaguarda, como a gente fala nas relações internacionais, para o território finlandês. Afinal, a Finlândia é um país europeu que faz fronteira com a Rússia, uma fronteira direta com a Rússia, e se vê numa situação, eu diria, delicada, né, ou de preocupação com os movimentos de Vladimir Putin. Então, foi uma decisão que foi muito conturbada, teve uma oposição muito grande dentro do parlamento finlandês, mas que acabou ganhando adesão popular na Finlândia, que garante, né, uma espécie de segurança maior para aquele país que geopoliticamente talvez não represente muito para o sistema internacional, mas representa muito para a Rússia. Afinal, é mais um país da OTAN que agora faz fronteira com o seu território. E como a gente pode analisar a partir de agora as relações entre esses dois países? A Rússia, claro, sempre se mostrou contrária à adesão de novos membros, ameaçou retaliações, já falou em possíveis mísseis colocados na fronteira com a Finlândia. É um aumento de um tensionamento já existente e que preocupa ainda mais a partir de agora? Com certeza, né? Vladimir Putin já declarou que ocorrerão retaliações por causa da adesão tanto da Finlândia como da Suécia à OTAN, mas claro que a gente não consegue pensar nesse momento uma resposta como ocorreu com relação à Ucrânia, né? Por exemplo, a Rússia invadindo a Finlândia. É uma situação totalmente diversa, totalmente distinta, né? A Finlândia é um país que não tem uma população russa, né, etnicamente russa, é um país totalmente alinhado com as ideias da União Europeia, e em certa medida também da OTAN, né, mas certamente essas retaliações vão vir no campo econômico e comercial. Né, são dois países que têm relações muito fortes, a Finlândia depende muito do gás e da energia russa, então provavelmente essas retaliações virão neste campo, e não no campo militar. Eu também desconfio muito, duvido muito que a Rússia vá colocar de fato mísseis na fronteira com a Finlândia, porque também a gente não pode pensar que a Finlândia vai ter bases militares da OTAN no seu território. Acho que é muito mais no campo da simbologia essa adesão do que, de fato, a gente colocar as armas um apontando para o outro na fronteira finlandesa, porque, como você colocou, né, é um país muito pacífico. Né? A Finlândia, dadas as proporções, é um país que é inexpressivo na geopolítica, né, dos conflitos internacionais. É uma brincadeira, a Finlândia sempre foi conhecida pela terra do Papai Noel, não pela terra da guerra, né, dos conflitos internacionais. Então, acho que é muito mais no campo simbólico do que, de fato, estender o conflito da Ucrânia para aquele território desse país escandinavo. Não viveremos uma nova crise dos mísseis, como foi na Guerra Fria. Não, aparentemente, não deve ser isso que vai acontecer, pelo menos a curto prazo. Dificilmente, até porque isso seria colocar, de fato, aliás, expandir a guerra na Ucrânia para toda a Escandinávia e para todo o leste europeu, que, neste momento, nem Vladimir Putin, acredito, nem os países da OTAN, os países do Ocidente, querem. Né? O que eles querem, de fato, é o fim do conflito, né? Mas cada um com os seus termos e com as suas regras para o fim dessa guerra, porque ambos já perderam muito. A Rússia perdeu muito mais, é claro, mas dificilmente a gente vai ter uma espécie de crise dos mísseis ou qualquer coisa do tipo. Esse aumento no número de membros da OTAN afeta, de alguma forma, a guerra na Ucrânia? É uma boa pergunta, né? Porque são várias variáveis em jogo. Né? Eu acredito que aumenta a tensão geopolítica, como eu falei anteriormente, a questão simbólica de você ter mais membros em um bloco militar, uma organização internacional, que nasce lá durante a Guerra Fria. Né? Então volta aquele espírito de Guerra Fria 2.0, como vários colegas analistas têm defendido. Eu discordo um pouquinho desse termo, mas traz aquele espírito de rivalidade, disputa hegemônica. Aí sim é uma realidade, né? A disputa entre os polos de poder, a Rússia, China e Estados Unidos, sobretudo. Bom, esse anúncio do ingresso da Finlândia na OTAN, ele acontece poucos dias depois da eleição que foi vencida pela centro-direita no país e que desbancou a primeira-ministra, Sanna Marin. Existe alguma correlação
entre esses fatos, o senhor citava anteriormente que a população, na verdade, é que endossou essa campanha pela adesão e que houve muita discussão política. Essa vitória da centro-direita pode sinalizar alguma coisa a partir de agora? Acredito que talvez uma continuidade desse sentimento, né? Porque se manteve o ingresso da Finlândia na OTAN. Claro que eles têm uma pauta um pouco mais distinta, né? A centro-direita, mas lembrando sempre a democracia finlandesa, a democracia escandinava, de modo geral, a Finlândia, a Suécia, a Dinamarca, enfim, ela normalmente mantém um padrão de comportamento político, né? Você até tem uma extrema-direita, uma extrema-esquerda, mas muito insignificante. Eu acho que essa vitória é muito mais por questões domésticas, né? Por exemplo, preocupações com o crescimento econômico, os efeitos da inflação, do que, de fato, um posicionamento da Finlândia no sistema internacional. E aí eu acho que vale colocar também que esse ingresso da Finlândia na OTAN foi muito mais a reboque do ingresso da Suécia, essa sim, com uma projeção econômica e geopolítica muito menor que a Finlândia, na qual os finlandeses também, compartilhando uma fronteira com a Rússia, pensaram, não, nós não vamos ficar sozinhos aqui na Escandinávia, vamos entrar também na OTAN, um mecanismo de proteção, né, mas não de provocação. Eu acho que essa é a questão principal, diferentemente da Ucrânia. A Ucrânia entra, ou buscava entrar na OTAN, não com uma proteção, mas, em certa medida, uma provocação à Rússia. Né? Então, são questões bem diferentes. Eu acho que essa eleição é muito mais relacionada a questões domésticas do que, de fato, uma questão macro, né, da Finlândia. Essas entradas de novos países na OTAN sempre dependem da aprovação de todos os membros da organização. Se qualquer um deles vetar, isso não acontece. E existiam muitas dúvidas sobre a posição da Turquia, né, professora? Chegou, inclusive, a anunciar que vetaria esse ingresso da Finlândia, também da Suécia. Essa agora é uma questão superada? E se sim, é uma questão de tempo para novas adesões? A OTAN deve continuar se expandindo? Bom, primeiro, né, com relação à Turquia, tanto a Suécia como a Finlândia declararam que vão rever suas posições com relação ao partido curdo, né, que esse era o entrave principal, porque a Turquia considera uma organização terrorista e a Suécia e a Finlândia consideram uma organização política, como quase todos os países do Ocidente, inclusive o próprio Brasil. Né? Então, foi uma questão que eles disseram que iriam rever e, de fato, a Turquia, ela olha, né, já respondendo a segunda pergunta, ela observa os movimentos do Oriente Médio. A Turquia sabe que Erdogan não é muito bem visto pelos ocidentais, por ser um líder autoritário, mas também uma série de rusgas entre Erdogan e Vladimir Putin, né, entre os dois líderes que são autoritários. E a Turquia observa os movimentos muito recentes do Irã, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, de se reaproximarem esses países e estarem sob o guarda-chuva da Rússia. Né? Aí a Turquia se vê isolada porque são seus adversários. E aí a gente pula para o Cáspio, né? Ali o Azerbaijão, Geórgia, Armênia, que também são países que têm uma relação ou de proximidade ou de inimizade com a Turquia, e sabe que uma adesão de qualquer outro país na OTAN precisará passar pelo seu crivo. Né? Então está tudo interligado. Eu falei do Azerbaijão, por exemplo, o Azerbaijão tem um pacto de não agressão com a Turquia, ou seja, ele não faz parte da OTAN, mas no momento que ele for atacado, seria como se a Turquia fosse atacada, e se a Turquia for atacada, os países da OTAN são atacados. E o Azerbaijão olha já para a Ásia Central, que é uma zona de influência da Rússia. Né? Então, difícil a gente pensar em novas adesões, a não ser a Ucrânia, que acho que é o ponto em questão, em aberto, né? Mas nesse momento eu vejo que se consolida com o ingresso da Suécia e da Finlândia. Bom, e professor, para fechar essas questões de direitos e deveres. Quem entra na OTAN tem direitos, mas também tem deveres. Um dos principais, mais famosos, é essa questão da defesa mútua. Se um dos países, qualquer um integrante da OTAN é atacado, todos os membros que fazem parte do organismo também são atacados. Agora, os deveres. O que os países que entram na OTAN são obrigados a fazer? Bom, primeiro o compromisso orçamentário, né? Cada país, dado o tamanho da sua população, o tamanho da sua economia, tem que fornecer recursos, né? Ou seja, uma contribuição anual ou semestral, enfim, para a manutenção da OTAN. Outra obrigação também é a da cooperação militar, né? Dispor de forças armadas, de equipamentos, enfim, quando for demandada. E também possibilitar o acesso ao seu território, né, que acho que é uma questão mega sensível em relações internacionais, é, em certa medida, abrir mão da soberania do seu território.
permitindo não apenas a instalação de bases militares, mas a presença de forças militares externas, né? Sempre o caso da Colômbia, que é um estado associado da OTAN na América do Sul. Aí o ouvinte deve estar pensando, mas a Colômbia está no Atlântico Sul. Mas geograficamente também tem uma parte do seu território no Atlântico Norte. Então, no caso da Colômbia aceitar uma presença de uma base, por exemplo, norte-americana, ou de outro país da OTAN aqui, ou presença de militares, isso traz uma insegurança também para a nossa região. Então, acho que são esses compromissos, principalmente a questão de abrir mão, em certa medida, da soberania, né, do seu território e também das suas forças armadas.